Uma nota preocupante do Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta que o Brasil deve enfrentar o esgotamento de praticamente todos os recursos para o fornecimento de energia elétrica ainda no mês de novembro. Segundo o ONS, o Brasil está num cenário desafiador pela falta de chuvas que atinge as hidrelétricas brasileiras. Aqui comigo, Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, para explicar essa nota. Esse alerta do ONS, a gente pode chamar assim, né? Sim, é um grande alerta, Grande Márcio. alerta. Exatamente. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Prime Time. Esse documento do órgão nacional do sistema, do Operador Nacional do Sistema, o órgão que controla e organiza o sistema elétrico nacional, alerta que 3 fatores fazem com que haja a possibilidade de, em novembro, a gente ter o esgotamento do setor do sistema elétrico nacional. O que seria isso? A capacidade de geração de energia menor do que a demanda gerada pelas empresas, pelas casas. Por 3 motivos. Crescimento da economia mais forte do que se esperava há alguns meses. Segundo, ritmo de chuvas ou índices pluviométricos muito piores do que se esperava há algum tempo, e aí os reservatórios estão abaixo do que se esperava ou do que se previa. E 3, o uso de usinas termoelétricas, aquelas movidas a gás, diesel, em ritmo pior do que se esperava. O documento cita manutenções, às vezes até falta de combustível como gás natural para geração de energia pelas térmicas. Então é um alerta muito importante. O governo precisa urgentemente, já há um grupo organizado em Brasília, sentar, discutir com todos os setores da economia, indústria, comércio, usuários como nós, em residenciais, também o agronegócio, que é um grande usuário da água, para organizar uma saída e evitar essa situação de colapso que pode acontecer no fim do ano até que as chuvas voltem a acontecer, Márcio. Agora, a gente precisa lembrar, né, Naka, o que as autoridades do governo disseram há algumas semanas era que o quadro era de atenção, mas não haveria risco de racionamento, as condições seriam bem distintas daquele apagão do ano 2001. A gente vai entender melhor esse cenário atual com Pedro Cortez. Ele é professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e é claro que o nosso Fernando Nakagawa vai participar dessa entrevista também. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. A gente pode dizer que a situação ficou mais grave ou é o ONS, o governo que estão chegando e falando: estamos admitindo que a situação já era grave desde o começo e só agora a gente está revelando o tamanho do problema? Boa noite, Márcio. Boa noite, Fernando. É um prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Realmente a situação ela ficou pior do que originalmente prognosticado pelo governo. O clima ele vem se mostrando mais seco do que o esperado, que já era uma situação bastante crítica, e infelizmente os prognósticos até o final do ano e início de 2022 não são positivos. Nós vamos ter uma redução das chuvas na primavera e no verão, e essa redução de chuvas ela se estende até o início do outono, pelo menos do próximo ano. Ou seja, nós não teremos chuvas suficientes para recarregar os mananciais, os reservatórios, e devemos passar por uma situação muito crítica, infelizmente, até o final do ano, pelo menos. O Fernando Nakagawa tem uma pergunta para o senhor, professor. Obrigado, Márcio. Professor, o documento do ONS menciona a possibilidade de, em novembro, o Brasil importar mais energia elétrica como saída para essa situação de esgotamento e cita Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses países estão na mesma região que sofre muito com as secas do Brasil. Há energia disponível para venda ao Brasil? Veja, eles estão na Bacia do Paraná também, porém a Argentina ela tem fontes suplementares, especialmente no sul. Então ela pode ter um cenário um pouco mais positivo, mas essa importação ela tem limites, porque isso depende da capacidade do sistema interligado dele receber esse aporte adicional de energia. Então isso pode efetivamente dar um alento, mas está longe de resolver a nossa situação. E a gente sabe que a nossa produção de energia eólica está crescendo, energia solar, quer dizer, é quase um desespero essa pergunta, mas nem isso ajuda a aliviar a nossa situação? Veja, Márcio, a produção eólica ela vem crescendo muito ao longo dos últimos 5 anos. Hoje ela já representa metade da capacidade instalada das termoelétricas. Eu acredito que dentro dos próximos 10 anos ela venha a ter a mesma capacidade instalada das termoelétricas, mas infelizmente nós não conseguimos realizar obras emergenciais para resolver essa situação de bate-pronto. Infelizmente só resta aos consumidores
poupar energia e provavelmente o governo ele vai continuar utilizando instrumentos tarifários, ou seja, aumentar a tarifa de energia elétrica, criando uma nova bandeira vermelha, talvez uma bandeira vermelha patamar 3, ou majorando o valor da bandeira atual para tentar reduzir o consumo. E também ele vai entrar num acordo, provavelmente, com as indústrias que são eletrointensivas, para que elas possam direcionar o maior consumo de energia para os períodos da madrugada, onde a oferta consegue ser melhor equalizada. Mas, infelizmente, devido a esse crescimento econômico inesperado, né, num volume muito mais acelerado do que o originalmente previsto, e a esse déficit nos mananciais, é uma situação hídrica que se agrava mês a mês, nós temos aí a formação, infelizmente, de uma tempestade perfeita, ou seja, uma demanda muito grande e uma capacidade inferior de atendimento a essa demanda. Naka. Professor, a volta do horário de verão poderia gerar algum tipo de alívio nesse cenário? Sem dúvida, Nakagawa. O horário de verão, normalmente, ao longo dos últimos anos, né, quando ele foi aplicado, ele representava uma pequena economia comparativamente ao cenário original, quando ele foi adotado, por exemplo, nos anos 80. Mas hoje, no cenário atual, qualquer economia é extremamente importante. Então, nós não podemos descartar a contribuição que o horário de verão poderia dar ou poderá dar caso venha a ser implementado. Agora, o senhor falou das campanhas para economizar energia, economizar no consumo de água também. Isso tem acontecido? A gente tem visto resultados? O consumidor tem ajudado? Veja, Márcio, ainda é cedo para mensurar o impacto, por exemplo, do aumento da tarifa na redução do consumo de energia elétrica, mas há uma tendência óbvia de que isso venha a acontecer. Agora, é muito importante não só o envolvimento do governo federal, que já vem acontecendo, mas também os governos estaduais, as prefeituras dos grandes municípios se engajarem nessas campanhas de economia de água, de economia de energia elétrica, para que a população responda positivamente. E, tradicionalmente, a população ela responde muito positivamente a isso. Aqui na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, quando nós saímos da crise hídrica, nós saímos economizando em torno de 12% a 13% de água comparativamente ao pré-crise. Então, a população ela costuma reagir muito positivamente a esses apelos nas situações de crise. Naka. Professor, é possível falar em apagão ou racionamento nesse esgotamento que a gente pode ter na frente? Bom, eu tenho dito que o termo racionamento ele não faz parte do dicionário do governo na atual crise, porque ele repercute muito mal num cenário pré-eleitoral, ou já num cenário eleitoral praticamente implantado, aqui já entramos nele. Então, ele vai utilizar outras formas, né? Mas não escapamos do racionamento caso, efetivamente, a demanda seja muito maior do que a capacidade de atendimento. O que o governo pode fazer, tentar, junto com o Operador Nacional do Sistema, é direcionar a carga prioritária para determinados centros mais populosos ou mais industrializados e, caso seja necessário restringir a energia elétrica ou provocar um apagão, que isso ocorra em zonas mais isoladas, em zonas não tão habitadas ou que não tenham um impacto tão grande na produção industrial. Agora, professor, para quem não pegou o racionamento, o apagão, como seria esse racionamento? O apagão é óbvio, a gente entende o que é, mas o racionamento seria como? Por exemplo, as luzes aqui da Avenida Paulista, as luzes públicas seriam apagadas. Como é que funciona o racionamento de energia? Bom, naquela época, quando ocorreu o apagão, quem consumisse além de um determinado valor, ele era fortemente penalizado com a aplicação de uma multa e poderia ter o fornecimento de energia cortado. Hoje eu acredito que o governo ele vem a adotar uma espécie de política de cotas, ou seja, ele sabe a média de cada consumidor doméstico e ele fala o seguinte, olha, você tem que consumir tanto, caso você ultrapasse essa meta, você vai pagar muito mais pelo quilowatt-hora consumido no total. Então, ele provavelmente vai utilizar instrumentos tarifários para evitar efetivamente que ocorra um racionamento como ocorreu na crise anterior, porque isso repercute muito mal junto à população. De uma forma ou de outra, vai doer do nosso bolso, né? Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigado pela sua participação, agradeço também a participação de Fernando Nakagawa. Professor, boa noite, muito obrigado mais uma vez. Boa noite.